Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião de acompanhamento da sala do Paranaíba. Primeiro, nós temos como hábito verificar a conexão de todas as pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Então, vamos tentar aí verificar a conexão das pessoas que estão acessando remotamente. Vamos começar pelo Semadem. Bom dia a todos, Marcelo Ceruti, ouvindo. Ok, obrigado. ONS. Bom dia a todos, aqui para o ONS, Paulo Diniz. E Luiz Guilhom, bom dia. Então, em 2 pontos. Ok, obrigado. CEMIG. CEMIG, Lucas. Bom, CEMIG não está. ANEL. ANEL. ANEL, vocês estão ouvindo? ANEL saiu, doutor Joaquim. Ok. Então vamos para... A CEMIG tem um ponto, tá, Joaquim? É o Lucas da CEMIG, acho que ele só não está ouvindo. Então, Antônio Augusto, faça o seguinte, faça a chamada por aí. Ok, vou fazer a chamada aqui, que eu chamo pelo nome das pessoas, que eu de acordo com esse cadastrar aqui. Então vamos lá. Igor Siqueira, da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos, ABH Gestão de Águas. Bom dia, ouvindo a todos aí. Ok, bom dia. Mariani, da BH também. Bom dia, estou ouvindo todo mundo também. Ok, bom dia. Sandra, da ABH. Bom dia, tá ok aqui também. Ok. Lucas, da CEMIG. Lucas, pode testar seu áudio agora? Lucas, CEMIG. No final, só fica presente. Ok. O microfone dele está habilitado, mas ele não está respondendo. Marlian, da MNE. Mariana, da ANEL. Sim, a Marlian. Tá a Marlian e tem a Mariana também. Mariana da ANEL. Bom dia, Mariana da ANEL. Ok. Leonardo da IMASU. Bom dia, estou ouvindo todo mundo. Ok. Marcos Aurélio, da SEMAD de Goiás. Bom dia, por aqui tudo jóia, ouvindo todos. Ok. João Ricardo, da SEMAD. Tudo ok também. Breno Lasmar, do CBH do Paranaíba. Bom dia a todos, ouvindo bem. Ok. Matheus, da ANEL. Bom dia, Matheus, da ANEL. Ok. Furnas. Ok, Furnas não está respondendo. E a gente tem aqui alguns outros participantes que eu não consegui identificar. iPhone. As pessoas que não se identificaram, por favor, se identifiquem. Oi, Bom dia, meu nome é Raquel. Desculpa. Vamos lá. Raquel. Meu nome é Raquel, eu sou da ANA. Ok, Raquel. Bom dia, peço desculpas por não ter conseguido colocar o meu nome, tá? Márcia Maria, Praia Clube Uberlândia, Setor Usuários, CBH Paranaíba. Ok. A gente tem também mais alguns conectados sem identificar. iPhone 2 e iPhone 3. E a gente tem alguns Scopias Mobile também que não se identificaram. Quem não se identificou? Você pode identificar para a gente ir adiante?
Ok, então vamos as pessoas da ANA que estão participando aqui pela ANA, eu, Antônio Augusto, Diego. Diego, vou testar seu áudio. Ana Paula Fiorese. Bom dia, tudo certo aqui. Leline. Bom dia a todos, tudo certo aqui também. Marco Neves. Bom dia, tudo certo, ouvindo bem. Vinícius. Bom dia, eu estou ouvindo bem. Ok, doutor Joaquim, eu acho que eu já passei por todos. Tem pessoas que não conseguiram se identificar, enfim, mas acho que dá pra gente dar andamento na reunião. Bom dia. Alguém está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia, Marcelo de Forma, está me ouvindo? Sim, Marcelo, estamos ouvindo. Ok, obrigado. André Siciliato, do Escritório Central, Sociedade Civil. Ok. Doutor Joaquim. Bom, vamos dar início então à nossa reunião. Essa nossa reunião é a primeira. É um procedimento que a ANA faz em várias bacias hidrográficas do Brasil. Fazemos rotineiramente isso já há pelo menos há uns 8 anos. E vamos dar início com vocês esse trabalho e juntos acompanharmos os recursos hídricos da bacia do Paranaíba. Nossa reunião ela se divide normalmente em 2 partes. Uma primeira parte onde são feitas apresentações pelo CEMADEM, que é o órgão do governo federal que cuida de desastres e de alertas. Ele faz uma prospecção do que vai acontecer nas próximas semanas, mas faz um histórico do que aconteceu nos últimos dias. Depois tem uma apresentação do ONS, que fala sobre a operação do sistema elétrico interligado, mas com foco na bacia. E uma terceira parte é a parte de assuntos gerais, perguntas e esclarecimentos. Então, nossa reunião vai começar com uma apresentação do CEMADEM. Nessa reunião, como é a primeira, nós vamos também fazer uma apresentação pela ANA, tá certo? Depois das 2 apresentações, nós vamos fazer a apresentação do contextualização, tá? Então, eu vou inverter, eu vou começar pela apresentação da ANA, para vocês entenderem um pouco a situação e ver o contexto. Então, nessa sequência, as perguntas e esclarecimentos são feitos depois, tá certo? Então, nós fazemos a apresentação e, posteriormente, abrimos para discussão e perguntas. Então, Antônio Augusto, você pode botar a apresentação da ANA? Você está colocando a apresentação, Antônio? Sim, está projetado, doutor Joaquim. O senhor não está vendo, não? Não estou. Mas então vamos fazer o seguinte, eu vou olhar aqui pela minha e vou... pronto, agora consigo ver, tá certo? Bom, então nós vamos falar dessa situação e perspectiva da operação dos recursos hídricos da bacia do Rio Paranaíba, ok? Por favor. Essa é uma apresentação, um slide, que normalmente o ONS apresenta no sentido de mostrar as bacias principais do Sistema Interligado Nacional. Mas é importante esse slide, é muito mais para mostrar a relevância da bacia do Paranaíba no sistema centro-oeste-sudeste, tá certo? Então, ela é responsável pelo armazenamento de algo como 38,5% do armazenamento desse sistema. O ONS vai detalhar, mas se vocês olharem, a bacia do Paranaíba como um todo, inclusive, é superior ao armazenamento da bacia do Rio Grande, que corresponde a algo como 25%.
Então, dá para perceber a importância da bacia do Paranaíba nessa contextualização. Por favor. Bom, e na bacia foram construídos inúmeros reservatórios, né, pela importância, e nesse contexto de reservatórios, nós podemos ver que tem grandes reservatórios, mas também tem pequenos reservatórios hidrelétricos, né? Então, a bacia ela tem esse contexto de grandes e pequenos reservatórios, tá certo? Pode passar. Bom, então, focando um pouco mais na bacia, é preciso entender que ela faz parte de um conjunto, tá certo, de bacias que formam a região hidrográfica do Paraná, tá certo? Então, ela também está ligada às outras bacias. Então, quando nós falamos na operação do sistema, nós estamos também falando na operação do sistema em conjunto com essas demais bacias que compõem a região hidrográfica do Paraná. Uma coisa importante, que para o setor elétrico ainda tem mais uma camada, que é o Sistema Interligado Nacional, que eles vão falar na sequência, que faz com que essa bacia se interligue, por exemplo, com a bacia do São Francisco, com a bacia do Tocantins e com outras bacias, tá? Por favor. Então, eles operam numa visão macro, e nós temos, como recursos hídricos, tentar trazer o que é feito de maneira global para um nível regional e de bacia. Então, a grande importância é isso, a operação ser vista de uma maneira macro, mas nós olharmos no olhar da bacia hidrográfica. Então, esse é um conjunto de reservatórios que é operado integrado, mas que nós estamos com foco na bacia do Paranaíba, mas sabendo que qualquer decisão que é tomada influi em todos esses outros reservatórios de regularização e de geração de energia. Bom, nós acompanhamos todos os dias, em dois momentos, a situação dos reservatórios. Existe uma informação que é colocada todos os dias pelo ONS, que eles entregam para nós os dados do dia anterior. Então, quando nós publicamos, na verdade, no dia 24, nós estamos vendo a informação do dia 23. Como eu fiz essa apresentação ontem, eu estava vendo os dados do dia 22, certo? E para todos os reservatórios vêm os dados de vazão que entra, vazão que sai, níveis. E isso nós internalizamos num sistema ANA, chamado Sistema de Acompanhamento de Reservatório, que está disponível nas páginas da ANA. Então, na página da ANA tem esse Sistema de Acompanhamento de Reservatórios, chamado SAR, que vocês entram pela sala de situação da ANA, que vocês podem acompanhar o nível, as vazões que estão acontecendo no dia anterior de todos os reservatórios do Sistema Interligado Nacional e de outros reservatórios importantes do país. Essa bacia ela tem uma condição ainda diferente, porque ela também compõe ela a um grande uso múltiplo, que é a hidrovia, certo? O uso hidroviário da água. Então, a bacia, esses reservatórios principais, eles contribuem para o que nós chamamos de hidrovia do Tietê-Paraná, que é a principal hidrovia do país, tá certo? Essa hidrovia, ela começa em São Simão e vai subindo o Piracicaba, o Tietê, e chega em São Paulo, tá certo? Então, ela passa pelo Paranaíba, passa pelo Paraná e sobe o Tietê.
Então, esses são os reservatórios que, de uma maneira geral, compõem o sistema do Tietê-Paraná, com eclusas, e tem uma peculiaridade que é a interligação do Paraná com o Tietê através de um canal chamado Canal Pereira Barreto, que liga o reservatório de Ilha Solteira ao reservatório de Três Irmãos. Na sequência, vocês podem ver que essas usinas, elas também têm essa operação interligada no sentido de manter as condições energéticas, mas também o atendimento dessa hidrovia, tá certo? Pode passar. Pode passar, Antônio. Pode passar mais. Bom, essa hidrovia hoje, ela tem uma restrição importante, que é chamado a questão do pedral de Nova Baiandawa. Então, tem umas pedras que fazem com que o nível da água nesse trecho do rio Tietê tenha de ser mantido elevado, tá certo? Para possibilitar a passagem das barcaças. Então, esse é um ponto importante, porque normalmente ele é visto como o principal problema de liberação de água dos reservatórios para a manutenção do equilíbrio entre o reservatório de Ilha Solteira e Três Irmãos, de maneira que o pedral de Nova Baiandawa fique submerso num nível tal que permita a passagem dos barcos. Pode passar. Esse pedral já era para ter sido tirado, tá certo? Já é uma obra de engenharia de derrocamento subaquático, mas que não foi tirado até hoje. Então, existe uma perspectiva de ser retirado, mas enquanto não acontecer essa perspectiva de retirar, o reservatório eles têm que operar 2,40 metros acima do nível mínimo deles, ideal, travando um volume morto adicional neles para possibilitar que os barcos passem. Então, esse é um problema que sempre é colocado em todas as reuniões, que a água das bacias do Paranaíba, do Grande, estão sendo liberadas para atender a hidrovia. Na verdade, ela não é esse o contexto. O contexto é que, se esse pedral fosse liberado, possibilitaria que o reservatório de Ilha Solteira e Três Irmãos pudessem rebaixar mais. Certo? Então, isso diminuiria, claro, a necessidade de água dos reservatórios do Paranaíba e do Grande. Mas o fluxo em si não é colocado água para manter fluxo de rio, mas sim não permitir que o reservatório de Ilha Solteira e Três Irmãos baixe. É uma coisa um pouco diferente, porque os barcos na navegação no Rio Paraná e no Rio Tietê, fora a questão do pedral, eles têm nível adequado. Pode passar. Nós temos uma sala de crise para a hidrovia, certo? Que se reúne periodicamente. Ela tem uma frequência mais ou menos trimestral. A próxima reunião deve estar acontecendo por volta do dia 15 de abril, tá certo? E vocês, desde já, são convidados a participar dessa reunião da hidrovia para entenderem como é a operação da mesma, conciliadas pela operação do Grande, do Paranaíba e pelas hidroelétricas do Paraná. Pode passar. Bom, essa era a apresentação que inicial, só para contextualização, tá certo? Mas na sequência vão acontecer então essas duas apresentações e depois nós abrimos o debate. Então vai acontecer agora a apresentação do CEMADEM. CEMADEM, por favor, pode fazer a apresentação. Ok, Joaquim, muito obrigado. Vou esperar aparecer a apresentação. A apresentação, na verdade, é um resumo da chuva
em diferentes períodos, e a previsão para as próximas 2 semanas é uma apresentação relativamente curta. Podemos ir para a próxima figura, que é a chuva observada nos últimos 15 dias. Então, para quem não está acostumado a esse tipo de mapa, né, na parte da esquerda nós temos o valor da chuva observada, as cores em verde seriam os valores maiores, o laranja, vermelho, valores menores. Então, dá para ver que não choveu muito, na verdade, na bacia do Paranaíba nos últimos 15 dias. E na parte da direita temos a comparação dessa chuva com a média histórica desse período, ou seja, do período de 8 a 23 de março. O que aparece em cor abóbora, laranja, são anomalias negativas, ou seja, chuva abaixo da média histórica. Então, dá para ver que nos últimos 15 dias, de fato, choveu abaixo da média na bacia do Paranaíba. Choveu de forma mais abundante mais para leste, em bacias como Doce, cabeceira do São Francisco, ou na bacia do Tocantins. Mas, particularmente na bacia do Paranaíba, choveu abaixo da média nos últimos 15 dias. A próxima figura é semelhante, só que para um período maior, um período de 30 dias. E então dá para ver, né, que essa condição de chuva abaixo da média, na verdade, se estende por um período maior. Se a gente vê os últimos 30 dias também, há um predomínio de chuvas inferiores à média histórica na bacia do Paranaíba. A próxima figura, ainda em termos de chuva observada, só que para um período ainda maior, né, no ano hidrológico, desde 1º de outubro, aparece o contorno da bacia, e dá para ver que na maior parte delas, especialmente no trecho de Goiás, as chuvas estão abaixo da média histórica se consideramos esse período mais longo. O próximo gráfico é conhecido, né? A forma do gráfico tem barras azuis que indicam a chuva mensal dos últimos 2 anos, e aparece uma linha fina, cinza, a média histórica. Então, se a gente vê os últimos meses, outubro, novembro, dezembro, choveu abaixo da média. Em janeiro, praticamente foi o valor da média. E em fevereiro, choveu acima. Então, nós temos 3 meses abaixo, um acima e um dentro da média. Só que em março, agora, nós temos apenas 96 milímetros, sendo que a média para esse mês é de 193. Então, está faltando quase 100 milímetros, só que falta uma semana apenas para encerrar o mês. Vamos ver a partir da previsão que parece muito pouco provável atingir o valor da média agora em março. Vimos que choveu abaixo da média nos últimos 15 dias e a previsão não é assim muito animadora. Então podemos ir para a próxima figura, que mostra a situação meteorológica atual, uma imagem de satélite de hoje, poucas horas atrás, e dá para ver que a maior nebulosidade e, portanto, a maior chuva se concentra mais ao norte, né? No norte do Brasil, parte da bacia do Tocantins, do São Francisco, enfim, ao norte da bacia do Paranaíba. Vejam que há pouca nebulosidade aí no sul de Goiás e oeste de Minas Gerais. E essa situação deve se manter, basicamente, sem muitas mudanças nos próximos dias. Então, a próxima figura mostra a precipitação prevista para os próximos 7 dias. Aqui a cor azul mais escura indica as chuvas mais abundantes e as cores mais claras, chuvas mais fracas. Então vejam que a bacia do Paranaíba está justamente aí entre a cor branca e verde claro, né, que significa menos volume. Então não há previsão de volumes muito expressivos nos próximos 7 dias. Na próxima figura nós temos o que essa chuva significa em termos de anomalia. E vejam que nas redondezas, pelo menos, predomina aquela cor laranja, né? Ou seja, chuva abaixo da média. As chuvas mais abundantes estão mais para o norte, né? Na parte do semiárido nordestino, ou mais para o oeste, na parte do Madeira ou Xingu. Bom, e a próxima figura é uma previsão um pouco mais detalhada sobre a bacia, né? Na parte da esquerda, a chuva prevista nos próximos 7 dias dentro da bacia, basicamente mais na porção oeste, e na parte da direita, o valor previsto pelo modelo GPS americano. Tem um conjunto de linhas, mas tem uma linha preta, que é a média do conjunto das previsões, que indica um valor de 22 milímetros, por exemplo,
para os próximos 7 dias, lembrando que esse valor é aproximado e tem uma curva azul que indica a média histórica dessa época. E vejam que a curva preta, portanto, está abaixo da curva azul, o que significa, em outras palavras, que deve chover abaixo da média. De fato, deve chover muito pouco nos próximos 3 a 5 dias, e depois a chuva tende a aumentar ligeiramente, mas mesmo assim abaixo dos valores médios. E a última figura da minha parte é uma tendência para a segunda semana, ou seja, estamos falando já do mês de abril, do 1º ao dia 7 de abril. Aqui a previsão é de chuvas mais dentro da normalidade, embora estamos falando de normalidade do mês de abril, da primeira semana de abril, ou seja, já a média histórica para essa época é menor, então, em termos de volume, não estamos falando de volumes muito expressivos. Em comparação com a média histórica, seria próximo da média. Então, em resumo, nas próximas 2 semanas, não temos volumes muito expressivos. Somando as 2 semanas, deve chover abaixo da média histórica, num contexto geral já dessa região de Minas, de declínio da estação chuvosa. A transição, normalmente, para a estação seca ocorre em meados do mês de abril. E aqui na previsão já aparece algum pequeno sinal de que isso poderia acontecer. Por isso, da minha parte, Joaquim, agradeço e fico à disposição. Ok. Bom, como eu falei, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas, esclarecimentos. Mas, então, vamos para a última apresentação, que é a apresentação do ONS, e aí depois nós vamos abrir para discussão e começando pelo Breno, que possa também contextualizar o pedido que foi feito para a criação dessa sala. Então, ONS, por favor. Ok, só aguardando então a apresentação do slide. Bom, ok. Bom dia a todos mais uma vez. Meu nome é Paulo Diniz, do ONS. Então eu vou fazer uma apresentação, contextualização da Operação Sistema Interligado Nacional, a importância da bacia do Rio Paranaíba, né, dentro do contexto do Sistema Interligado Nacional. Também vou abranger a crise hídrica, né, vivenciada não só na bacia do Rio Paranaíba, mas em todas as principais bacias que compõem o Sistema Interligado Nacional, e a operação que vem recentemente sendo feita na bacia. Próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Bom, isso aqui para a gente você tem uma animação, né, ele está em PDF, então vou ficar um pouco comprometido esse slide. Só para vocês entenderem, né, a responsabilidade do ONS em relação ao Sistema Interligado Nacional, quais são as bordas de operação do Sistema Interligado Nacional. Nós coordenamos e definimos toda a geração em todo o parque térmico, hidráulico do Sistema Interligado Nacional, mais recentemente com muita importância também o sistema de geração eólica e toda a rede de transmissão de energia. A rede de distribuição ela já não faz parte da responsabilidade da operação do Sistema Interligado Nacional. Dentro do parque de geração hidroelétrica, atualmente nós temos praticamente 160 aproveitamentos hidroelétricos. Entretanto, a maioria desses aproveitamentos hidrelétricos são compostos por usinas a fio d'água, ou seja, sem capacidade de regularização significativa. Em torno de 69, 70 usinas correspondem a reservatórios de regularização. E todo esse complexo, né, de aproveitamentos hidrelétricos, ele é composto por mais de 57 agentes públicos e privados, proprietários de cada um desses aproveitamentos hidrelétricos. Próximo slide, por favor. Bom, nesse slide a gente consegue observar, apesar do grande crescimento da geração térmica e eólica dentro do Sistema Interligado Nacional, a geração hidráulica ela ainda continua sendo predominante, né? No início dos anos 2000,
o total de geração elétrica no Brasil correspondia a mais de 95% vindo de fonte hidroelétrica. Mas, como eu havia comentado, em função do grande crescimento da geração térmica e eólica, ainda continua sendo representativa. A gente observa aí que no ano passado 67,7% de toda a geração de energia veio de fonte hidráulica e para o horizonte até 2023 ainda continua sendo bastante significativo, em torno de 65%, sendo que o grande crescimento aí vai ser as fontes gás e GNV, e GNL e também eólica. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente consegue ver duas variáveis importantes dentro da operação do Sistema Interligado Nacional. O EAR, que é energia armazenada, o que isso quer dizer? Quer dizer a capacidade de água armazenada nos reservatórios de regularização em cada uma das bacias. E do lado direito aí é a ENA, energia natural afluente, que é a quantidade de energia que flui pelos rios e chegam até esses reservatórios. Voltando para o EAR, a gente pode observar ali que de todo o Sistema Interligado Nacional, bem ali no centro do mapa, com o número 27%, é a capacidade de energia armazenada da bacia do Rio Paranaíba, ou seja, é uma bacia que tem uma representatividade muito grande dentro do Sistema Interligado Nacional, porque ela está incorporada dentro do subsistema Sudeste Centro-Oeste. A gente observa ali em cima, ali do gráfico do EAR, né, o gráfico ali em pista, que de toda a energia armazenada do Sistema Interligado Nacional, 70% está dentro do subsistema Sudeste Centro-Oeste. Então mostra a grande importância em relação à energia armazenada do sistema Sudeste Centro-Oeste e a importância da bacia do Rio Paranaíba dentro desse subsistema. Próximo slide, por favor. Bom, em relação à bacia do Rio Paranaíba, essa é a configuração atual dos aproveitamentos hidroelétricos que compõem a bacia do Rio Paranaíba. Nós temos aí uma quantidade significativa de aproveitamentos com regularização, que são os triângulos, e em círculo os aproveitamentos a fio d'água, né? No canto direito aí a gente observa o ranking dos maiores reservatórios da bacia do Rio Paranaíba. São de portes bem significativos dentro do Sistema Interligado Nacional, né? O maior reservatório é em Emborcação, com mais de 13 mil hectômetros cúbicos. Logo depois vem Tumbiara, com 12.454 hectômetros cúbicos, Nova Ponte, com 10.380, São Simão, com 5.540, Serra do Facão, 3.474, Batalha, 1.351, Corumbá 1, 1.024, Corumbá 4, 917 e Corumbá 3, 260. Todos os outros que eu não citei é porque tem um porte de regularização muito pequeno. E como eu havia comentado, né, a bacia do Rio Paranaíba, no slide anterior, a gente viu, representa 27% da energia armazenada de todo o Sistema Interligado Nacional, mas do sistema Sudeste Centro-Oeste representa 38,5% de toda a capacidade de armazenamento do subsistema Sudeste. Próximo slide, por favor. Bom, dentro dos condicionantes de operação de cada um desses aproveitamentos hidrelétricos, a gente observa, próximo slide, por favor, aí. A gente observa que há a necessidade de manutenção de algumas limitações na operação hidráulica desses aproveitamentos hidrelétricos, né? Eu vou citar aqui a variável que mais interfere no aumento do armazenamento dos reservatórios, que são as vazões mínimas. É claro que cada um desses aproveitamentos hidrelétricos também tem limitações de vazões máximas, no caso de controle de cheias. Um exemplo é a restrição ao jusante de São Simão, restrição de vazão máximo ao jusante de Tumbiara, mas para isso a gente faz uma operação de alocação de volume de espera para controle de cheias. Mas o foco maior aqui, como é a recuperação dos reservatórios, o que tem maior impacto direto nisso são as vazões mínimas. E a gente pode observar aí, no mostrado aí à direita, né, que boa parte das vazões mínimas que tem que ser mantidas na bacia do Rio Paranaíba tem como finalidade proteção ictiofauna, ou seja, a fauna a jusante, principalmente dos aproveitamentos hidrelétricos relacionados a peixe e piracema. O único destaque que a gente tem aí, diferentemente de uma vazão mínima para proteção de ictiofauna, é para o aproveitamento de Batalha, que tem uma vazão mínima definida por resolução da própria Agência Nacional de Águas. Próximo slide, por favor.
Bom, outro assunto importante da gente abranger nessa primeira reunião nossa de hoje, como o próprio Dr. Joaquim comentou, nós temos várias salas de situação e salas de crise, né, em praticamente todas as principais bacias do Sistema Interligado Nacional, onde o principal motivo de boa parte dessas salas de crise é a escassez hídrica vivenciada nos últimos anos. Os últimos anos que eu cito não é uma janela temporal muito pequena, né? Desde 2013. Nesse mapa, a gente pode observar a média de vazões em cada um desses pontos aí, que são bacias que envolvem o centro-oeste, o sudeste e o nordeste do Brasil. A gente pode observar que a média, desde 2013 e 2019, a gente observou vazões correspondentes a metade da média histórica e, em alguns lugares, correspondente a menos da metade da média histórica, principalmente nas bacias do Nordeste. E a gente pode observar ali, bem no sul de Goiás, ali norte de Minas, que é exatamente a região onde se situa a bacia do Rio Paranaíba, que nós observamos ali vazões muito abaixo da média, vazões em torno aí de 55% a 65% da média, desde 2013 a 2019. Então, isso mostra o reflexo da criticidade de vazões observadas ao longo desses anos aí. Próximo slide, por favor. Bom, eu vou passar rapidamente aqui na média hidrológica de vazões observadas em todo o ano de 2019 e agora nesse iniciozinho de 2020. Então, começando com essa variável, é a vazão natural. O que é a vazão natural? É a vazão que a gente encontraria em cada um desses trechos do rio Paranaíba, se não houvesse regularização dos aproveitamentos hidrelétricos. Então, a gente pode observar aí que, para Nova Ponte, nós tivemos em 2019, ali um janeiro e fevereiro muito ruim, 49% em janeiro, 65% em fevereiro, uma pequena melhora em março, 109%, mas depois a gente observa ali gradativamente uma deterioração da vazão observada nesse trecho da bacia, onde a gente chegou a observar ali em outubro 58%, novembro 47%, e dezembro e janeiro algo em torno de 70%. E a gente começou a observar alguma melhoria a partir de fevereiro, onde a gente observou 132%, e em março 142%. Próximo slide, por favor. Bom, para o aproveitamento de Corumbá e para os seguintes, a gente observa praticamente o mesmo comportamento, tá? Um pouco diferente ainda em Corumbá, né? A gente observou em janeiro, fevereiro de 2019 pior do que a gente observou em Nova Ponte, 36% da MLT em janeiro de 2019, 35% em fevereiro. Março, que a gente observou uma melhoria em Nova Ponte, não foi observada a mesma melhoria ali a montante de Corumbá, com 56%. Abril e maio em torno de 80%, e realmente a gente observou um período seco de 2019 muito ruim, né? Setembro com 47%, outubro 36%, novembro 38%. E agora, em fevereiro, que a gente observou uma melhora um pouco mais significativa em Nova Ponte, Corumbá só houve um aumento até 90%, e agora, março, com os valores verificados até ontem, 101%. Próximo slide, por favor. Emborcação, também um janeiro e fevereiro de 19 muito ruins, em torno de 43%, 46% e 42%. Março, uma pequena melhora, mas nada significativo. Abril, da mesma maneira, 74%, 78%. E ao longo do período seco, aí no trecho de emborcação, também um período seco muito ruim, né? A gente teve ali setembro 56%, outubro 37%, novembro 39%. Dezembro e janeiro, que já seriam meses de recuperação das vazões, muito ruins. Dezembro, 56%, janeiro, 60%. Só agora, em fevereiro, que a gente observou vazões um pouco acima da média, 112%. E agora, março, verificado até o dia de ontem, 133%. Próximo slide, por favor. Bom, em Tumbiara, também praticamente o mesmo comportamento. Janeiro e fevereiro, metade da média.
e agora o finalzinho do período chuvoso também bem abaixo da média. Outubro 45%, novembro 40%, fevereiro uma pequena melhora, 111%, e março 120%. Próximo, por favor. Bom, por último, a gente tem aqui o verificado em São Simão, né, que é o exutório aí da bacia do Rio Paranaíba, quase já na confluência com o Grande, formando ali o Paraná, o Rio Paraná. A gente observou ali janeiro, fevereiro, em torno de 51%, 58% da média. Uma pequena melhora ali em abril de 2019 e maio, com 91%, mesmo assim abaixo da média. E ali o final do período seco, outubro 55%, novembro 47%, dezembro 77%, janeiro 65%, e uma pequena melhora agora em fevereiro com 113%. E o março, verificado até o último valor, 124%. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente observa aí um resumo de toda essa condição hidrológica, né, verificada na bacia do Rio Paranaíba, desde janeiro de 2019 até agora, março. Então, a gente observa, com exceção de Nova Ponte, no mês de março de 2019, que teve ali uma vazão média em torno de 110% da média, todo o restante desse período inteiro, até o mês de janeiro, nós tivemos abaixo da média e com destaque bem significativo ali a partir de agosto de 2019 até outubro, com vazões ali em torno da metade da média, né? E como a gente pode observar, como eu comentei nos slides anteriores, felizmente agora uma pequena melhora no mês de fevereiro, mas nada tão significativo, né? Com vazões ali levemente acima da média, e março também com vazões levemente acima da média. Próximo slide, por favor. Bom, eu vou dar uma passada agora rápida na operação hidráulica, sendo recentemente executada na bacia do Rio Paranaíba, né, passando reservatório por reservatório. Dos principais reservatórios de regularização. Nova Ponte, a gente observa ali bem no canto direito, né, a curva azul superior à curva vermelha, ou seja, a curva azul é a curva de vazão afluente e a curva vermelha é a curva de vazão defluente, quanto sai de cada um dos reservatórios. Então, como a gente pode observar, como a diferença é positiva, né, ou seja, está chegando mais água do que está saindo do reservatório do que está sendo defluído, o reservatório ele vem mantendo uma trajetória de recuperação, sendo que o reservatório Nova Ponte verificou ontem valores levemente acima de 40%. Próximo slide, por favor. Reservatório de Corumbá, no Rio Corumbá, a gente observa que a gente vem fazendo o controle. Deixa eu passar o slide. A gente vem fazendo o controle de nível, né, do reservatório, uma vez que o mesmo ele já está próximo de 100%. Próximo slide, por favor, se não passou ainda. Paulo, o slide está de Corumbá 1, é esse que você quer? Tá bom. O meu está congelado aqui, mas eu estou acompanhando de outra forma, tá ok? Então, vamos lá. Corumbá 1 já está lá praticamente 95% do aproveitamento. A gente está fazendo só controle de nível para manter ele próximo dos valores máximos possíveis. Próximo, por favor. É o reservatório de emborcação. A gente vem observando aí também uma diferença significativa entre a curva ali a partir de início de janeiro, meados de janeiro, entre a curva azul, que é a vazão que chega, e a curva em vermelho, que é a vazão defluente. Então a gente continua ali com uma trajetória de recuperação o máximo possível do reservatório de emborcação, tendo atingindo ontem algo próximo de 35%. Próximo slide, por favor. Itumbiara, a gente vem ali tentando minimizar dentro do possível as condições de vazão defluente do aproveitamento, né? Lembrando, conforme destacado até na apresentação do Dr. Joaquim, que as vazões, né, defluentes, não só da bacia do Rio Paranaíba, mas também defluentes do Rio
Grande, do Rio Tietê, do Rio Paranapanema, compõem toda uma complexidade hidráulica de atendimento de geração de energia elétrica, mas também de atendimento de usos múltiplos da água, um dos quais ele comentou, um dos importantes, é a hidrovia Tietê-Paraná. Então, em Tumbiá, a gente continua aí com a política de tentar minimizar dentro do possível as vazões de efluentes. A gente já observa ali uma recessão, né, nas vazões efluentes, que é a curva em azul, mas a gente ainda continua com uma trajetória de recuperação com valores em torno de 46%. Próximo slide, por favor. E o último é o aproveitamento de São Simão, onde a gente tem aí uma vazão afluente com porte significativo, né? Em relação ao porte de armazenamento do aproveitamento, como a gente viu anteriormente naquele primeiro slide, não é um dos maiores reservatórios de regularização, então daí a rápida recuperação desse aproveitamento, atingindo valores próximos a 90% do seu armazenamento máximo. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição para as mesmas. Bom, após essas apresentações, elas no sentido de nivelarmos a todos, quer dizer, claro que numa primeira reunião como essa, vocês não têm ainda a familiaridade dos dados e qual é o normal dos reservatórios, mas numa sequência, posso garantir para vocês que vocês vão conhecer a faixa de operação do reservatório, quando estiver falando em vazões, já estão na ordem de grandeza das vazões que compõem o sistema. Mas essas apresentações foram feitas para contextualizar. Então, agora vamos para a parte que é mais nobre na nossa reunião, que é a parte de interação entre todos os usuários, né, e o comitê. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para o Breno, para ele contextualizar a situação segundo a ótica do comitê, como ele está vendo essa situação e como nós podemos interagir numa sequência, tá certo? Para melhorarmos as condições de transparência das informações para todos, né? Então, Breno, se você pudesse agora, nesse momento, contextualizar a situação do comitê da bacia. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos da ANA, ONS, EMADEM, todos os presentes participantes dessa reunião. Quero agradecer inicialmente pela atenção de todos e a disponibilidade para que a gente pudesse realizar essa dizer que desde aquela oportunidade que nós tivemos numa das reuniões plenárias do comitê, em que a ANA foi apresentar para a gente qual era o trabalho de criação das salas de acompanhamento e monitoramento, né, das bacias, a gente teve interesse em levar para o Paranaíba, muito em razão de aspectos peculiares que nós temos na bacia relacionados com geração de energia e demais usos. A importância da geração de energia no Paranaíba ela é muito forte, muito explícita, e a gente tem conseguido acompanhar durante alguns trabalhos do comitê, em especial esse último GT que foi criado, que tratava da navegação no Paranaíba, tratava de aspectos relacionados com a geração de energia e o transporte aquaviário, e isso trouxe uma preocupação muito forte para a gente de poder criar esse ambiente de troca de informações, de alinhamento da situação, e que a gente pudesse, juntos, compartilhando essas informações que foram apresentadas, compartilhando desses dados que hoje a gente dispõe, poder estabelecer prioridades para nós da bacia, do comitê, onde a gente possa ampliar informações de monitoramento, de conhecimento, e com isso a gente poder trazer um pouco mais de previsibilidade para os nossos usuários, no sentido de que a gente consiga ter informações mais claras de comportamentos, de chuvas, comportamentos hidrológicos, e a gente possa, então, a partir disso, trazer um pouco da expectativa de cada setor usuário e a gente possa criar aqui nessa sala de acompanhamento qual vai ser o tipo de decisão ou quais serão as decisões mais adequadas que a gente vai poder sugerir ou tomar para que a gente possa ter uma gestão de águas que realmente possa atender às nossas necessidades.
Todos estão acompanhando? Estão conseguindo ouvir? Estão ok? Tudo ok. Sim, foi bom essa parte sua final, principalmente que coloca essa visão de perspectiva futura, né? Aqui nós falamos um pouco hoje no passado, mas nas reuniões, normalmente, nós fazemos a perspectiva futura. Exemplo, em abril, praticamente se encerra a temporada de chuvas na bacia, tá certo? Então, é um momento de reflexão, porque nós, para enfrentarmos o período seco. Então, o que nós fazemos nessa ocasião é normalmente mostrar a perspectiva de esvaziamento dos reservatórios, porque o período chuvoso você fica muito no contexto da situação que está acontecendo das chuvas, né? Os reservatórios estão, nesse momento, minimizando suas defluências ou a liberação de água para acumular. Mas, no período seco, não. Ele tem uma certa programação e uma certa previsibilidade. Então, é nesse ponto que nós já estamos conscientes que, ao final de abril, nós vamos ter, então, nossa nova reunião, mas numa perspectiva diferente. Não é olhar o passado, é olhar o futuro, tá certo? Então, essa visão é importante para que vocês tenham conhecimento, porque a reunião é só de avaliação do que passou, mas vai ter uma parte, tá certo? Um momento que vai ser a partir de abril, que é olhar o futuro, tá certo? Bom, eu não sei se alguém mais do setor elétrico gostaria, não sei se Marcelo ou outros colegas, Lucas, se gostariam de comentar alguma coisa adicional que já foi dito, tá certo? Então, eu abro para o setor elétrico, num primeiro momento, alguma informação adicional ao que já foi dito. Furnas? Ok? Marcelo Carvalho de Furnas. Eu gostaria de comentar que tudo que foi falado aqui, ou seja, essa primeira reunião do grupo, o setor elétrico possui uma ampla rede de monitoramento. Como vocês podem ver, os dados que são fornecidos pelo ENS são dados que são medidos nas usinas hidrelétricas. Além disso, dos dados medidos, a gente tem as estações hidrométricas, que a gente faz medição de chuva e de nível e vazão, para atender a resolução 03 da ANA. E esses dados são disponibilizados no site da ANA na internet. Ou seja, existe um monitoramento proporcionado pelas usinas e pelo setor elétrico, quase em tempo real, ou seja, a telemetria, normalmente os dados são de hora em hora, e as usinas também colocam os dados. O ENS tem um monitoramento em tempo real das usinas todas, assim como os agentes de geração. Mas prefeitos de acompanhamento dos atores da bacia, esses dados são divulgados diariamente no site do ENS. Então, em termos de informação hidrológica, já tem uma quantidade significativa de dados provenientes do setor elétrico, mais os dados da rede própria da ANA e também de outros atores. Ou seja, em termos de monitoramento, eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho da bacia do Paranaíba, que a gente está muito bem. Tá? Então, a questão maior é interpretação desses dados, acompanhamento e planejamento para a gente poder fazer realmente uma operação hidráulica que atenda a todos. Eu queria aproveitar, aqui a fala do Marcelo, que foi muito importante. Nós estamos num momento de construção do sistema de informações para o que parceria que pretende fazer com que a atenda essas necessidades do comitê. E é muito importante que a gente possa ter isso em mente, que as informações de monitoramento que nós dispomos e os dados que já são gerados, eles poderão contribuir muito para que a gente possa transformar essa periodicidade de acesso à informação que os membros teriam em algo mais próximo e com informações mais detalhadas para cada uma dessas questões que nós temos levantado como importantes e de preocupação para os nossos usuários. Ok. Não sei se a CEMIG, Lucas, se você quer, nesse momento, comentar alguma coisa. Bom dia a todos. Não, a apresentação da ONS foi bem alinhada com o que a CEMIG eventualmente apresentaria, então, no momento, nenhum comentário adicional.
Só comentando que a CEMIG desenvolveu um aplicativo que se chama Proximidade, que está disponível para Android e para o iPhone, que lá vocês conseguem encontrar as informações das usinas em tempo real, os valores de afluência, defluência e volume útil. Ok. Alguém mais do setor elétrico gostaria de comentar? Joaquim, é Guilhom. Ok, Guilhom. Não, só para complementar a apresentação do Paulo, estava muito boa. Só lembrando aqui que a última vez que nós tivemos uma energia natural afluente acima da média na bacia do Paranaíba, anual, né, foi o ano 2011. Então, de 2011 para frente, todas as médias de energias naturais afluentes foram abaixo de 100% da média, tá? Ok, essa é uma informação importante, é que eu, na próxima reunião, vou mostrar esses ciclos. Nós temos ciclos muito longos de períodos bons e períodos que também ficam ruins, tá? Então, se vocês se lembrarem, no começo da década de 2000, nós tivemos o apagão, tivemos um ciclo muito ruim, depois tivemos um período bom de afluências, tá certo? E agora estamos, desde 2011, 2012, dependendo da bacia, um ciclo muito ruim, tá certo? Esperamos que estejamos revertendo esse ciclo, mas hoje a questão é mais ampla, se tem a questão das mudanças climáticas, a variabilidade natural do clima, mas nós estamos atentos a tudo isso, porque isso é importante para os estudos que vocês fazem de disponibilidade. Se você pega uma série muito longa, de 80 anos, você vai conseguir ter dados, vamos dizer, médios. Mas se você pega uma série menor dos últimos 10 anos, a disponibilidade ela é muito, muito menor do que de uma série mais extensa, tá certo? Bom, mas isso é detalhe que talvez a gente, na sequência, nos comentários que vamos fazer nas outras reuniões, vamos mostrar. Então, nós estamos num ciclo ruim em termos de chuvas e vazões afluentes ao reservatório. Bom, eu agora vou abrir para os demais participantes da reunião para comentários. Eu pediria só que as pessoas dissessem o nome antes de começar e pudessem fazer seus comentários. Então, está aberto para comentários de uma maneira mais ampla. Vou provocar. A Semad quer comentar? Marco Aurélio, você quer comentar alguma coisa? Bom dia, Joaquim. Não, estou só acompanhando. A gente já vinha acompanhando as salas tanto da hidrovia Tietê-Paraná quanto a do Tocantins. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa do Comitê do Paranaíba, porque pela importância que tem a bacia do Paranaíba nesse contexto da geração de energia. Eu acho que é muito importante esse trabalho e a nossa nesse momento, né, como membro do comitê, e também pela SEMAD, acompanhar e contribuir na medida do possível para todas as discussões. Então, é garantir a nossa participação efetiva nesse grupo, assim como eu acredito que o João Ricardo também possa se manifestar ali pela SEMAD. João, você quer comentar alguma coisa nesse momento? Eu acho que é importante, acho que esse primeiro passo, né, só reforçar essas palavras do Marco Aurélio e parabenizar tanto a Ana quanto os participantes do Comitê do Paranaíba e dar início a esse acompanhamento, né, e a contribuir para esse processo de tomada de decisão. Como o Marcos Aurélio falou, a gente já vem acompanhando há bastante tempo, já, se eu não estou enganado, quase 2 anos já a sala referente à hidrovia Tietê-Paraná-Paranaíba. E é importante o comitê entrar nesse processo, né, que a gente comece a participar de uma forma mais efetiva e auxiliar na resolução desses conflitos e no melhor uso da água. Ok, é porque outros usos são incorporados no processo, né? A questão da irrigação, a questão da aquicultura, do turismo, outras coisas com o decorrer dessas reuniões vão começar a aparecer. Por exemplo, nós estamos agora numa coisa um pouco diferente dessa, que é uma sala de crise, que é a questão do grande, tá certo? No grande a gente está numa certa crise, que estávamos lá, e lá a questão do turismo, e da piscicultura, aquicultura tem um peso muito grande. Então, a reunião quase que se concentra nesses 2 assuntos, que são a aquicultura e o turismo, né?
Bom, alguém mais gostaria de comentar? Essa parte é uma parte mais ampla, que as pessoas podem dar suas opiniões um pouco mais abertas, não precisa ser necessariamente sobre a questão hidrológica, mas sobre a participação e esse processo de aproximação entre os operadores dos reservatórios, que são os principais interventores na bacia, tá certo? Em termos de regularização, e a questão dos usuários, né? Então, alguém mais gostaria de comentar sobre isso? Alexandre Caramuru, todos estão ouvindo? Sim, pode continuar. Então, nós provocamos o assunto, nós somos membros do CBH Paranaíba, e nós, como usuário da hidrovia, trouxemos esse assunto dentro do CBH. Então, isso foi crescendo. A gente só tem a agradecer pela iniciativa aí do CBH de provocar esse assunto também com outras pessoas, com outros envolvidos, e a gente espera que isso continue avançando para provocar esse ambiente democrático aí, com a participação de todos, para a gente ver esse assunto sendo tratado com mais participação e com muita seriedade, né, para que ninguém seja prejudicado aí na utilização da água para um benefício ou para outro, né? É isso aí. Ok. Você participa também das reuniões da hidrovia, né? Então você sabe como a dinâmica. Nós temos, só para efeito de data, porque normalmente eu gosto de colocar uma data que, claro, nós estamos num momento meio crítico por outras questões, né? Mas a data mais provável para a nossa próxima reunião, eu gostaria que todos anotassem, seria o dia 28 de abril, tá certo? 28 de abril. É uma data de referência, mas nós confirmamos ela na sequência mais próxima, né? Mas é simplesmente para vocês se ajustarem no sentido de ter uma referência de época que vai ser realizada a próxima reunião. Então, é 28 de abril, tá certo? Bom, de novo, alguém mais gostaria de comentar? Eu não sei se o Igor, você quer comentar alguma coisa pela ABAR? Só dizer que você está aí. Bom dia a todos mais uma vez. Só agradecer, então, essas importantes informações que foram passadas para nós. Dizer que a ABA, junto com a nossa gerente técnica, que é a Moema, está à disposição para o que for preciso, para a gente dar andamento e implantar os projetos se forem necessários. Obrigado. Ok. Obrigado você. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Eu não gosto de estender muito a reunião quando ela cumpriu sua missão. Nossa primeira reunião é uma de nivelamento, de um certo conhecimento da dinâmica, como o processo acontece. É uma reunião que vocês estão vendo, vocês podem participar pelo celular, pelo computador pessoal, pelo computador do trabalho. Então, ela é dinâmica no sentido de dar meios que todos possam participar. Quem não recebeu as apresentações, nós enviamos por e-mail. Existe um e-mail que eu vou pedir ao Antônio Augusto para dizer que quem não está cadastrado, vocês ligam, passem um e-mail para ele e ele cadastra vocês e a partir de agora vocês recebem as apresentações que estão acontecendo no dia. Quer dizer, então é importante esse cadastramento. Antônio Augusto, diga aí o e-mail de receber as contribuições das pessoas que querem participar recebendo os e-mails. Eu vou projetar aqui o e-mail, que aí fica mais fácil. Só um segundinho. Tá, então projete, por favor. Ele vai projetar. Enquanto isso, alguém quiser comentar alguma coisa nessa parte final da nossa reunião. Moema, você quer conversar alguma coisa, Moema? Estão ouvindo? Sim. Não, só achei bem importante, né, o início
dessas salas de acompanhamento para a gente até ter mais esse tipo de esclarecimento técnico sobre a bacia. E acho bom que também elas não sejam muito espaçadas, né? Sejam contínuas e próximas para a gente ir acompanhando em termos de monitoramento. E a aba também está à disposição para dar continuidade nos trabalhos técnicos do comitê, né? Então é isso que a gente está procurando fazer. Bom, então, você falou bem, a nossa sequência, dependendo da época do ano, nós fazemos numa frequência máxima mensal, mas dependendo da situação, se alguma coisa acontece, nós diminuímos a frequência para quinzenal e já chegamos em muitos locais a fazer reuniões semanais. Tá? Esse é o e-mail e vocês simplesmente mandem para esse e-mail o seu e-mail dizendo quero me cadastrar nas reuniões do Paranapanema. E ele automaticamente inclui o e-mail de vocês. Se vocês botarem os dados de vocês, era interessante para cadastrar o nome, a instituição, o telefone e o e-mail. Por quê? Porque isso vocês ficam fazendo parte desse cadastro e ficam recebendo todas as apresentações antecipadas e as convocações, tá certo? Então, esse é um ponto importante, se cadastrar nesse e-mail, simplesmente para ter acesso melhor às informações sobre a reunião, tá? Ele inclusive, pode repassar as apresentações que foram feitas já hoje, tá? Ok? Bom, então vamos fazer isso. Na sequência, nós estamos combinando, então, a nossa próxima reunião para o dia 28 de abril, se nada acontecer de diferente, né? Esperamos que não, tá certo? Mas, então, essa é uma data de referência. Nossas reuniões vão acontecer pelo período da manhã, às 10 horas, tá certo? E nessa lógica, uma semana antes, nós mandamos a convocação e confirmação e o número da sala, aquele númerozinho para você entrar pelo aplicativo do Scopia, tá? Então, eu queria agradecer a todos. Eu sei que nós vivemos um momento difícil no nosso país, mas esse é um assunto também suficientemente importante para ser tratado nesse momento, tá certo? Então, obrigado e uma boa continuação dos trabalhos durante o dia de hoje e boa saúde a todos. Já 15 minutinhos? Sim, por favor. Quem? Pode falar, quem? Sou eu, Cristiandra, do Instituto Toca do Sol. Eu gostaria de pedir... Está me ouvindo? Sim, então, estamos ouvindo. Eu gostaria de fazer um comentário em relação à crise que nós estamos vivendo no momento. Nós perdemos o som. Que a demanda de água aumentará mais ainda justamente pelas questões de higiene. As pessoas possam fazer os devidos higienização. O som dela está meio falhando para mim, não sei se para vocês também. Sim, não está funcionando não, está falhando. Mas nós entendemos o que só para você saber que o seu som, devido à conexão, deve estar um pouco e até eu vou ensinar vocês que quem tem problema de conexão e de internet ruim, se você tirar a imagem, você fica com mais recursos de som, tá certo? Mas é só uma coisa. Mas eu entendi que você está dizendo que estava falando da nossa crise que nós estamos vivendo hoje, que vai precisar de mais água, de mais condições e que todos tomem as precauções devidas. Eu imagino que era nesse sentido que você estaria falando, ok? Nós do comitê, nós não estamos lhe ouvindo. Como nós do comitê podemos ter uma ação mais concreta em relação a esse sentido, né? Tendo em vista que a demanda de água está aumentando. Está um pouco prejudicada. Só para você saber que
as pessoas não ouviram direito. Mas esse assunto, eu acho que é suficientemente importante para o comitê, e aí nós colocamos à disposição do comitê, se ele quiser utilizar os meios que nós temos de videoconferência, esse tipo de coisa, para fazer uma discussão mais ampla desse assunto que ela está tratando, que é a crise do coronavírus, essas coisas, a gente se coloca à disposição para dar os meios necessários para o comitê para fazer essa reunião, tá certo? Coordenada, claro, pelo comitê, mas nós podemos apoiá-lo nos meios para essa reunião, tá? Ok? Bom, então, eu vou encerrar essa reunião hoje, tá certo? Novamente agradecendo a todos e pedindo a Deus que continuemos bem. Muito obrigado a todos.